Então vamos começar a nossa meditação de hoje. Vamos inclinar a nossa face diante de Deus, fechar os nossos olhos e invocar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele está à nossa porta batendo para entrar, e o que nós temos de fazer é abrir o nosso coração para que Ele entre. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos nesse momento o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que Tu entres dentro de nós e venha fazer em nós a Tua morada. A Tua promessa é, Espírito Santo de Deus, que morando dentro de nós, Tu nos ensinarás todas as coisas e nos mostrarás o caminho por onde devemos seguir para fazermos a estrita vontade do Senhor Deus. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso coração, coloca as Suas luzes, a Sua sabedoria, a Sua inteligência, a Sua perspicácia, para que nós possamos discernir com clareza o caminho por onde temos de andar, para que nós possamos andar pela vontade de Deus na Sua extrema sabedoria. Ó Espírito Santo de Deus, nós entregamos agora nas Tuas mãos o nosso destino. Guia-nos com os Teus próprios olhos, segundo a Tua promessa. Os que creem digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar em nosso meio, conforme o Senhor prometeu. Sintamos a presença agora de Jesus aqui conosco. Sintamos a presença real dele ao nosso lado. Nós o invocamos e ele está pronto a estar junto conosco, a estar do nosso lado. Sintamos a presença dele aqui agora e aproveitemos este momento para nós confessarmos a ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, obras e omissões. E Te pedimos perdão por tudo que fizemos de errado. E Te pedimos, Senhor Jesus, entra no nosso coração, vasculha e tira de lá tudo quanto Te ofender, tudo quanto não Te agradar, para que nós possamos viver uma vida íntima contigo, dentro do Teu amor e do Teu calor para conosco. Sintamos agora o perdão que Jesus nos dá, o alívio que nós temos na nossa vida. Quando Jesus vem, nós confessamos o pecado e Ele nos perdoa. Agora digamos todos: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso único Deus. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Jesus. Duas coisas aconteceram agora. A primeira, quando nós pedimos perdão, Jesus nos perdoou e nós estamos livres do pecado e estamos livres da serventia do demônio. A segunda é que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. É com esse pensamento que nós vamos à meditação do dia de hoje. Pela madrugada eu pensava o que iria propor hoje de meditação para aqueles que me ouvem e para os que estão comigo aqui agora. E Deus colocou no meu coração um texto belíssimo, que está na Epístola de Hebreus. Essa Epístola de Hebreus, o autor dela, que se discute muito quem seja, mas muito provavelmente seja Paulo, o autor faz uma carta de recomendação aos judeus que alguns se tornavam cristãos e alguns gostariam de receber a instrução para se tornar cristão também. Então essa epístola aos Hebreus, ela é muito rica, e essa epístola, ela tem um fundamento naquilo que nós chamamos a nova aliança. Essa epístola aos Hebreus, ela dá com detalhes como será esta nova aliança que o povo tem de fazer com o Filho de Deus, Jesus. Aliança é uma combinação, é um acordo, é um tratado, é um contrato que é feito entre as partes. Nós temos a antiga aliança que Deus Pai fez com o povo hebreu durante muitos e muitos anos. Quando Jesus vem, Jesus faz uma nova aliança conosco, ou seja, Ele propõe conosco um novo contrato, um novo tratado, uma nova maneira de nós vivermos através do ensinamento dEle. Então Jesus é a base, é o fundamento da nova aliança,
E é esta nova aliança que nós temos de buscar e que nós temos de subscrever e de fazer com Cristo. E Cristo é a pedra fundamental desta nova aliança. Cristo é a base, Cristo é a razão desta nova aliança. Claro que Cristo não revogou a antiga aliança. Como ele mesmo diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então Cristo, ele não revoga a antiga lei, a antiga aliança, mas ele, nesta nova aliança, ele reforça a antiga aliança e nos propõe uma visão nova, uma visão completamente nova de Deus e da nossa vida com Deus, e principalmente da nossa vida de vitória com aquele que está patrocinando essa nova aliança. Então ele diz aqui, no capítulo 3 do livro de Hebreus, no versículo 12, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Preste bem atenção que ela diz, que a incredulidade, ela torna o coração perverso. A falta de fé, a falta de crença na nova aliança é para Deus uma perversidade que afasta a pessoa do Deus vivo. Olha como é grave a questão de fé, como é grave a questão de aceitação da Escritura Sagrada. Isso aqui não é feito para a gente deixar para lá, para a gente desconhecer, para a gente eventualmente ler. Não, isso aqui é uma aliança que Jesus quer que a gente faça com Deus, e quando não se faz, está escrito aqui, é uma perversidade, essa incredulidade é uma perversidade que nos afasta do Deus vivo. Então vejam a importância de se crer, a importância da fé, a importância de se viver de uma maneira correta, buscando a nova aliança. E ele vai dizendo a respeito da credulidade, e ele termina aqui nesse capítulo dizendo da desobediência do povo hebreu lá no Antigo Testamento, quando eles chegaram à terra prometida. Então ele diz que aquela desobediência deles lá, que nós vamos ver já já, aquela desobediência fez com que eles não pudessem entrar na terra por causa da incredulidade. Deus propõe para nós, através do Senhor Jesus, uma vida em que nós vamos entrar numa terra prometida, que nós vamos entrar numa nova vida, que nós vamos entrar num novo ciclo de vida, que nós vamos nos tornar um novo homem, uma nova criatura, e vamos ter uma novidade de vida. É isso que Cristo promete. Cristo quer arrancar, está escrito aqui nas epístolas de Paulo, que Cristo veio para nos arrancar, para nos desarraigar, para arrancar com raiz e tudo do mundo tenebroso das trevas, para nos levar para o mundo da sua luz. Este é o papel de Cristo, e que nós temos de crer nisso, que nós, pelo pecado de Adão e pelos nossos pecados, nós vivemos arraigados, enraizados no mundo de pecado, no mundo de erro e no mundo de escuridão. O demônio passa a dizer para nós assim, que não, que está enganado, isso não é escuridão, não, isso é coisa da vida, a vida é assim mesmo, a vida progride, aquelas coisas que a Bíblia fala, aquilo é tudo velharia, aquilo tudo não funciona mais, o mundo evoluiu, o mundo melhorou, então nós temos de partir para essas nuances que o mundo oferece, como se fosse coisa de luz, e é coisa do Satanás. A Bíblia é clara, quando ela diz que nós vivemos pelo pecado dos nossos pais, e pelos nossos pecados, nós vivemos enfiados no mundo tenebroso do Satanás, e Cristo veio justamente para isso, para nos desarraigar, para nos arrancar com raiz e tudo desse mundo tenebroso, e nos levar para o mundo da luz. Por isso é que Cristo diz que para a gente ir para o mundo da luz, é preciso nascer de novo. Ele é muito claro, a mensagem de Cristo é claríssima. Nós temos de nascer de novo, nós temos de tornar-nos uma nova criatura, temos de ter uma nova vida, temos de ter uma nova visão de vida, porque a gente tem de sair desse mundo tenebroso para passar para o mundo da luz. E o grande problema disso, eu vou chamar de anestesia satânica. Anestesia satânica. O mundo está anestesiado. O mundo está anestesiado pelo Satanás, de tal maneira que as pessoas não sentem mais a gravidade do que praticam.
não sentem mais a gravidade do que faz, não sente mais a gravidade do pecado e do erro. E aqui a Bíblia é clara, ela diz: ai daqueles que transformam o mal em bem, ai daqueles que transformam o doce em salgado, ai daqueles que transformam o mal em bem. Está escrito assim: aquele que transforma o mal em bem, ele vai viver no mal a vida inteira. O que é transformar o mal em bem? É justamente isso. Eu estou anestesiado, então quando eu sou pego no mal, eu digo: não, mas não é bem assim não, o que eu estou fazendo todo mundo faz, o que eu estou fazendo agora é moderno, o que eu estou fazendo agora é aceito por todo mundo. Então nós estamos anestesiados, o Satanás nos anestesiou, a tal ponto, gente, a tal ponto, que o rabinato judaico cristão, diz que o homossexualismo, aceito por eles agora, é um avanço na Escritura Sagrada. Como se o homem pudesse modificar o que está escrito aqui. Ninguém tem o poder de modificar isso que está escrito aqui. A palavra de Deus é uma só. Foi Ele que falou e ninguém tem direito de tentar corrigir Deus ou de modificar o que Ele falou. Então, o homossexualismo do rabinato judaico não é um avanço. É um retrocesso. Não é só um retrocesso, é a negativa da lei de Deus. É muito mais, é a negativa da lei de Deus. Então está escrito aqui no livro que aquele povo não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Está escrito aqui, porque desobedeceu a Deus. E nós vivemos uma vida em que Deus nos procura tirar desse campo tenebroso para nos levar para o mundo da luz. E nós, através da incredulidade, nós, através da anestesia que o diabo coloca em nós, nós não estamos dispostos a sair desse mundo do cão para ir para o mundo da luz, que é Jesus. E quando se faz isso, nós somos criticados. O Carolinha, o bobinho, agora virou crente, olha que tontão que ele é. Tontão não, os crentes somos sábios, Veja quando aquele povo judaico marchava no deserto, obedecendo a lei de Deus, o que diziam os povos ímpios, os povos que não tinham o mesmo Deus deles? Diziam: este povo é inteligente, esse povo é sábio, é inteligente, porque ele obedece à lei de um Deus todo-poderoso. Aí é que está a sabedoria, aí que está a inteligência. Aí está a inteligência da pessoa que quer sair desse mundo minado, desse mundo anestesiado, para um mundo em que Jesus nos coloca na luz, para nós vivermos uma vida completamente diferente. Deus tem para nós um mundo diferente. Deus tem para nós um mundo completamente invertido desse que está aí. Um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de guerra, cheio de despeitos, cheio de tudo quanto é sorte de agressões uns aos outros. Deus tem para nós um outro mundo. Só que a sociedade se reúne, chefes de Estado, faz conferência, faz de tudo para buscar uma solução que eles acham que vão encontrar. Mas como eles não vão a Jesus, nunca, jamais vão encontrar essa solução. Eu estava lendo hoje a história do presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai foi um bispo católico. O bispo da maior arquidiocese do Paraguai, bispo da maior arquidiocese do Paraguai, ele se candidatou a presidente da República do Paraguai e ganhou. Agora está lá envolvido no impeachment, que ontem foi votado 74-1 contra ele, um homem que era bispo da Igreja Católica. Aí a gente vai lendo a historinha dele, tem 4 ações de investigação de paternidade, 4 mulheres que estão lá com seus filhos, que ele negou a paternidade, agora elas estão buscando na justiça a paternidade. Aí vai na frente mais um pouquinho, ele tem um câncer linfático. Quer dizer, esse homem de repente era bispo de uma igreja, idólatra por certo, se candidata, recebe uma tarefa de Deus para governar um país, e de repente começa a fazer coisas erradas, e Deus tem para essas pessoas, Deus tem sempre o dedo dele, o castigo dele contra as pessoas. Por isso, gente, que tanta gente nessa hora está passando dor, aflição, angústia, doença, enfermidade, pobreza, miséria, distensão, inimizade.
tudo quanto é sorte de coisa que está aqui nesse mundo tenebroso de Satanás. Porque Satanás não está no mundo para fazer a paz, ele está no mundo para fazer confusão. E ele faz confusão nas casas, nos lares, nas famílias, nas empresas. Ele faz confusão onde quer que ele possa entrar e botar o rabinho sujo dele para fazer confusão. Isso é que nós devemos ter na nossa cabeça. E nós vamos ver aqui por que é que o povo judeu não entrou na terra prometida. Voltemos aqui em Números, no livro de Números, que é um livro escrito por Moisés. Nesse livro de Números, ele narra o episódio dos espiões da terra prometida. Todo mundo conhece essa história, mas vamos analisar algumas nuances dessa história. O povo judeu, ao sair do Egito, através do poder de Deus, através de 10 pragas que Deus colocou no povo egípcio, que não queriam deixar os judeus saírem, e não queriam por uma razão muito simples, porque eles eram escravos, e eles precisavam do trabalho escravo do povo judeu, e junto com o povo judeu, só uma porção de escravo também, que não era judeu, aproveitaram o portão aberto e saíram também, né? E Deus tira esse povo de lá, porque Deus diz: eu tenho um compromisso com o meu amigo Abraão, o seu filho Isaque e o seu filho Jacó. Eu tenho um compromisso com eles. E ali estavam as 12 tribos de Judá dentro do Egito, escravas. Deus podia ter trazido este povo pela orla do mar em 10 dias de caminhada pela orla do mar. Mas na orla do mar estavam povos guerreiros, povos fortes, povos que estavam ali sedimentados. E Deus disse: como é que eu vou pegar essa horda de escravos, né, que nunca fizeram guerra, que viveram 400 anos na escravidão? Como é que eu vou fazer esse povo enfrentar povos que tem força, que tem guerra, que tem sabedoria? Deus disse: não, eu vou trabalhar esse povo através do deserto. E deu uma volta pequena, deu uma volta de 8 meses, atravessando o Mar Vermelho e subindo pelo deserto, e chegaram em 8 meses na terra prometida. Esses 8 meses, o que é que Deus quis fazer? Deus quis curar esse povo, Deus quis ensinar a este povo como viver em liberdade. E tudo quanto este povo precisou, Deus deu. Vamos começar na saída do Egito. O povo egípcio, naquela aflição, naquela angústia, entregava aos judeus tudo que tinha. Leva a nossa riqueza, leva o nosso ouro, leva a nossa prata, leva o nosso gado, leva as nossas ovelhas, leva tudo, vai embora, leva tudo nosso. Eles saíram ricos da escravidão. Preste bem atenção. Deus, quando ama e quando a pessoa obedece, Deus transforma o pobre num rico. Deus faz o escravo sair da escravidão ricos. Quando precisou atravessar o Mar Vermelho, o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar a pé, porque eles não tinham canoa, não tinham barco, não sabiam nadar, não conseguiam nadar naquele mar, tinha mulher, tinha criança. Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Mas na frente não tinham água, Deus fez sair água da rocha. Mas na frente não tinha pão para comer, Deus fez cair do céu o pão. Mais à frente eles disseram: estamos enjoados desse pão, nós queremos carne. Deus fez as codornizes caírem na vida deles, para eles comerem carne. Então Deus foi atendendo todos eles, tudo que eles precisavam, tudo que eles precisavam. Quando chega na frente da terra prometida, Deus diz assim: entra na terra que eu destinei para vocês, a terra que eu vou dar para vocês, pode entrar. E o povo diz: será? É isso que nós fazemos sempre, quando Deus chama a gente, quando alguém prega para a gente, quando alguém mostra um caminho para a gente, ele diz: mas será? Será? Quando esse será aparece, não vai acontecer nada. Aí entram 12 espias, um de cada tribo, entram e vão andar pela terra prometida. Ficaram 40 dias andando pela terra prometida, 40 dias, e viram que a terra era boa, que a terra era excelente, que a terra tinha de tudo para eles, que a terra era uma dádiva de Deus. Dizem que eles trouxeram uma uva que precisou 2 homens para carregar o cacho, de tão grande que era a uva. E quando os 12 chegam, 10 não creram na promessa de Deus. Só 2 que creram.
que foi Josué e Caleb. Só os dois que disseram: não, gente, se Deus mandou a gente entrar, vamos entrar, porque Deus está conosco. Se Deus falou, é a terra que eu vou dar para vocês, se Ele falou, Ele vai cumprir. Os outros 10, não, lá tem gigante, lá tem cidades fortificadas. E olha a artimanha do demônio, para vocês entenderem. Olha o que os 10 falaram, presta bem atenção. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo o vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então esse povo que não quis acreditar em Deus, eles olharam a terra e para eles só viram gigantes. Será que todo mundo era gigante na terra que eles foram? Mas eles olharam, talvez viram 10 ou 15 ou 20 ou 100 gigantes. Não, todo mundo aqui é gigante. Por quê? Porque o demônio aumenta para nós a nossa dificuldade. O demônio põe uma lente de aumento para que a nossa dificuldade nós a vejamos com bastante grandeza. Isso é arte do demônio. Ele aumenta a nossa dificuldade. Então é tudo grande, é tudo gigante, e nós não vamos conseguir vencer esses homens. As terras deles são todas fortificadas, cidades que são todas fortificadas. Depois nós vamos ver quando foi para entrar de fato, depois de 40 anos, Deus derrubou as muralhas de Jericó, sem que eles tivessem dado uma martelada. Então Deus amava aquele povo, e disse que ia levar aquele povo para a terra prometida, e ia levar, como Ele disse para nós, para todos nós que estamos aqui, e para todos que estão me ouvindo: eu vou levar você para a terra prometida, se você quiser ir comigo. Vou levar você para uma nova vida, se você quiser nascer de novo. Vou levar você para uma nova existência, se você quiser ter uma novidade de vida. Mas o que acontece? O demônio põe na nossa cabeça que nós somos igual gafanhoto. O demônio nos minimiza, o demônio nos diminui. E é muito comum a gente dizer para uma pessoa assim: essa menina já podia ser advogada. Eu? Que jeito? Isso não é para mim, não posso. Imagine. Aí tem a falsa também, a falsa modéstia. Tem um pregador que diz assim: vocês viram, eu um modesto homem do sertão de Minas Gerais, né? E Deus me trouxe até aqui, mas saiu da terra bem cedo, e foi procurar a vida bem cedo, acreditou em Deus, vamos dizer o que é verdade, acreditou em Deus e está aí, realmente, no pinco da glória. Então, o demônio põe na nossa cara que nós não somos nada, que nós somos pequenos, que nós somos porqueira, que nós não fazemos nada. O demônio põe isso para nós. Depois que ele diminui a gente, ele aumenta a nossa dificuldade. Então vejam bem a técnica do demônio na nossa vida. Ele nos diminui e aumenta a nossa frente, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. E com isso o demônio afasta muita gente de crer. Agora, na verdade, o que Deus quer de nós? O que Deus exige de nós, gente? Vamos analisar bem o que Deus exige de nós. Ele exige três coisas. A primeira coisa que Ele exige de nós, é a fé. Nós temos de crer na palavra dEle. Nós temos de crer no que Ele fala. Nós temos de crer na promessa dEle. Nós temos de crer no que Ele diz. A segunda coisa que Ele exige de nós é obediência. Então nós vamos crer na palavra dEle, e nós vamos obedecer a palavra dele. E a terceira coisa que Ele exige de nós, que é a coisa que eu mais me bato, e que a maioria do povo nem tem noção do que é o exercício do poder que Deus nos deu. Isso é que é o mais importante. Nós sem Jesus não somos nada. Jesus disse em João 15: vocês nada podem sem mim. Mas em Filipenses ele diz: mas vocês tudo podem em mim. Sem mim vocês não podem nada, mas em mim vocês poderão todas as coisas. Mas o demônio nos coloca no chão, nos coloca ralé, nos coloca porqueira. Você não é nada, Francisco, você é um bobão, você é uma porcaria.
E aí eu olho as minhas dificuldades na frente e eu digo, nossa, olha o tamanho da dificuldade que eu tenho de vencer. Então vejo, o demônio me afasta aqui e põe naquela altura lá. Olha a distância que eu tenho de vencer com a minha fé, que é a coisa que primeiro Deus exige. A fé, a obediência e o exercício do poder que Ele nos deu. E por falar em exercício do poder, vamos ver aqui uma coisa interessante. Olha aqui, na Escritura Sagrada, no livro de 2ª Epístola de Timóteo, na 2ª Epístola de Timóteo, o que está escrito aqui a respeito do exercício do poder? Diz assim: as pessoas têm forma de piedade, quanta gente reza de noite para dormir, quanta gente reza ao pé de muito santo, quanta gente reza em momentos de desespero, quanta gente reza, né? Mas olha, diz aqui, tem forma de piedade, é rezador, é orador, está pedindo para Deus, mas no entanto negam o poder que Deus lhe deu. Ah, meu Deus, eu estou te pedindo, Senhor, me ajuda, tem piedade de mim, Senhor. Então muitas vezes Deus vai olhar para você e diz assim, mas você é uma porcaria mesmo, não? Eu já não te dei o poder, eu já não dei para você o poder de você expulsar o demônio, eu já não te dei o poder de você vencer, eu já não te dei o poder de todas essas coisas, e por que você está aí? Foi o caso de Josué. Quando Moisés morreu, Josué se prostrou no chão e ficou horas chorando. E agora? Moisés morreu. E agora? O que eu vou fazer? Aquele bobão inclinado lá orando, inclinado rezando, né? E Deus disse para ele, levanta, Josué, levanta, atravessa o Jordão da tua vida e vai e põe esse povo lá dentro da terra. Quer dizer, é esta a atitude que Deus quer de nós. Deus não quer atitude de poltrão, não, atitude de medroso, atitude de tonto. A Bíblia diz que Deus não se agrada dos tontos, Deus não se agrada dos nécios, Deus não se agrada dos bobos, e a maioria do povo é bobo do cão, é bobo do demônio. Deus não se agrada disso. Então ele diz, negam o poder ao que ele manda a gente fazer. Foge destas pessoas. Embora eu tenha de fugir das pessoas que não creem no poder de Deus, Deus me colocou de frente, para falar para eles, para dizer, para bater, para pregar, para mostrar o poder que cada um de nós temos. Vejam aqui a mesma linha de raciocínio na Epístola de Tito. Olha o que diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. A gente conversa com as pessoas, a pessoa diz, não, eu creio em Deus sim, nossa, eu tenho uma fé em Deus, Deus para mim é tudo. Tem uns corintianos que dizem, não, Corinthians para mim é tudo, né? Mas Deus para mim é tudo, né? Então veja assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Todo mundo diz, eu conheço Deus, eu respeito Deus, Deus está na minha vida, se não fosse Deus, eu não sei o que ia fazer, tá? Entretanto, o negam por suas obras. Creem em Deus, mas não exerce o poder que Deus deu a cada um de nós para nós derrotarmos o Satanás. Preste bem atenção. Crê num Deus, acha que Deus é tudo, chega a rezar para Deus, mas nega o poder, nega a ação do poder de Deus na vida. Negação do poder de Deus na vida, não tem coragem de exercer o poder que Deus lhe dá. Olha isso assim, por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha só o que Deus diz. Vocês podem até crer em mim, vocês podem até me conhecer, mas se não exercer o poder que eu lhe dei, se não exercer o poder que vocês têm, que eu dei a vocês, que eu passei para vocês, Jesus disse, todo o poder me foi me dado, e eu entrego para vocês esse poder. Se não exercermos esse poder, nós somos abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a obra. Mas como é que eu vou obedecer na minha vida o poder de Deus? Deus exige de nós 3 coisinhas, que parecem idênticas, mas não são. Ele exige de nós, primeiro, o destemor, segundo, a coragem, e terceiro, a ousadia. Parecem 3 coisas iguais, mas não são. São graduações. O destemor é eu dizer, né? Eu não tenho medo. Eu me lembro quando eu era moleque, muitas vezes a gente ia brigar, o outro moleque dizia, não tem medo de você não, viu? Mas estava morrendo de medo. Mas dizia, não tem medo de você não, né? Então esse é o destemor. Eu tenho de mostrar destemor.
Mas aí vem a segunda parte. Aquele moleque que diz, eu não tenho medo de você não, ele tinha que ter coragem de brigar. E nem sempre tinha. Então, testemunho é uma coisa. Eu declaro que eu não tenho medo, mas eu tenho que ter coragem para enfrentar a situação. Não adianta eu dizer que não tenho medo e corro, né? Eu tenho que ter coragem de enfrentar a situação. E por último, a ousadia. É o que Deus quer de nós. A ousadia. E quanta gente eu vejo dizer assim, eu acredito, pastor, em muitas coisas, mas por exemplo, eu acredito que o resfriado, a dorzinha da perna, a dorzinha no braço, até Deus pode curar. Agora um câncer, que isso? Olha, que deusinho é o dele? É um deusinho piquitico? É um deusinho de nada? É um deusinho que só cura resfriado? E aquela pessoa que diz assim, eu tenho muita coragem, viu? Mas na chuva eu não vou. O deusinho dele não vai na chuva, tem medo de se molhar, não anda debaixo dos pingos d'água, né? Não, tem que ter coragem. E mais ainda, tem que ter ousadia. A hora é a hora, qualquer hora eu tenho de enfrentar, qualquer hora eu tenho de ir, eu vou com ousadia na minha fé. Não é ousadia de valentão, não, é ousadia na minha fé, sabendo que nenhum mal vai me acontecer, porque Deus está comigo. Essa é a verdade. Então Deus exige de nós essas três coisas. E para a gente exercer essas três coisas, Deus exige de nós três outras coisas. A primeira é intimidade com Cristo. Nós temos de ter intimidade com Ele, a ponto de podermos conversar com Ele a hora que nós quisermos, sem pedir audiência, sem marcar hora, sem marcar lugar, sem nada, porque como Ele está dentro de mim, está toda hora junto comigo, eu posso conversar com Ele a qualquer hora. Isto que é importante, essa intimidade com Cristo, que as pessoas não creem. Mas será que eu posso conversar com Cristo? Será que Cristo vai me escutar? Será que Ele está junto de mim? Tá, se você estiver obediente a Deus, tá. E você pode conversar com Ele a qualquer hora nessa intimidade. A segunda coisa que você tem de ter, além da intimidade, é amizade com Cristo. Jesus disse, eu já não os chamo mais de servos, mas de amigos. É isso que nós temos de crer. Nós temos de crer que nós somos amigos de Cristo. Ele é amigo meu. Ele é o meu amigão, gente, é o meu amigão. Eu tenho de cumprimentar ele igual os amigos se cumprimentam, como é que é? Bate assim, depois bate assim, como é que é? Desse jeito. Eu tenho de cumprimentar ele assim, amigo meu, amigo meu. Ó, Jesus, vem aqui, ó, pá, pá, né? É isso que eu tenho de fazer. Tem que ter amizade com ele, intimidade com ele, amizade com ele. E terceira coisa, eu tenho de me entregar inteiramente para ele. Joga no braço dele e diz, se vira, Jesus, se vira comigo. É isso que nós temos de fazer. Se vira comigo. Entrega para ele, se joga nos braços dele, se vira comigo. É isso que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Quando a gente era pequeno, a gente não se jogava no braço da mãe e do pai, e a gente não dizia porque não sabia dizer, né? Mas no íntimo a gente estava dizendo, pai, se vira comigo, que agora o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha solução. A mãe então, né? E quando eu me lembro que quando meu pai pegava a cinta para bater em nós corria para a mãe, né? Com o braço aberto para a mãe, que era o nosso refúgio, a nossa confiança, né? E muitas vezes a mãe pegava a gente e ainda virava de costas para o pai, como quem diz assim, se vier alguma chibata, venha nas minhas costas, não vem no meu filho. Assim é Jesus quando ele se joga nos braços dele. Então, Cristo, tudo em todos. Esse é o lema que nós temos de seguir nesse trato da nova aliança que Deus nos propõe. Vamos fazer essa aliança com Ele. Vamos fazer essa aliança com Ele, porque aí a nossa vida vai se mudar completamente e nós vamos ter uma nova vida em nome do Senhor Jesus. Se creio, digo amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração hoje, pedindo ao Senhor Deus que nos dê, ao Senhor Jesus, que nos receba nos seus braços e nos dê a intimidade, nos dê a amizade, nos dê a força para obedecermos e principalmente a força de crermos no exercício do poder que Ele nos dá. Senhor Jesus, nós nesse momento nos entregamos diante de Ti, Senhor, inteiramente a Ti. Nós nos entregamos, Senhor, nós nos jogamos nos Seus braços, Senhor, e queremos a Tua amizade, Senhor, e queremos a intimidade contigo. E queremos mais, Jesus, queremos que o Senhor nos ensine a crermos no Teu poder e a crermos no poder que o Senhor nos dá e a exercitarmos a todo momento na nossa vida o poder que o Senhor nos entregou, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir agora para nós quebrarmos todos os jugos e vamos para a vitória.